Saudações cinéfilas, como vão vocês? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, e hoje eu estou com o meu amigo Vanderlei Teixeira, do Chovendo Sapos. Tudo bom, Vanderlei? Não é pessoal. Hoje vamos fazer uma atualização, vai ser o episódio 6 do Arquivos Nicole Kidman, e vamos falar sobre este filme aqui, Uma Longa Viagem. Uma produção de 2013 entre Reino Unido, Austrália e Suíça, que foi primeiramente exibido em Toronto no dia 6 de setembro de 2013, depois passou comercialmente pela Austrália no dia 26 de dezembro de 2013, nos Estados Unidos estreou dia 11 de abril de 2014, e depois de um ano veio ao Brasil no dia 18 de dezembro de 2014. Então a gente teve aí, né, entre Austrália e Brasil, essa distância de um ano. E segundo o DVD que eu tenho aqui, a sinopse de Uma Longa Viagem é a seguinte: desde a sua juventude, Eric Lomax foi obcecado por trens. Ironicamente, ele foi capturado pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial e enviado à Tailândia para trabalhar no famoso trem Burma-Siam, o projeto tirânico que acabou com a vida de 250 mil homens. Neste local, ele construiu um rádio para trazer notícias da guerra e secretamente desenhou um mapa dos trilhos. Por esta razão, Lomax foi brutalmente e incessantemente torturado e interrogado. Quem presenciou essas ações foi Nagase Takashi, um jovem soldado japonês que traduzia as questões do sequestrador e as respostas de Lomax. 50 anos mais tarde, Lomax busca este homem e o encontra próximo à ponte do rio Kwai. Bom, esta é a sinopse de Uma Longa Viagem. Assim como eu, o Vanderlei, assistiu esse filme quando ele foi lançado no Brasil, e a gente fez uma revisão para ter essa conversa. Vanderlei, como foi a sua primeira experiência com Uma Longa Viagem? O que você achou deste filme que a Nicole Kidman não tem necessariamente uma presença central? Sim. Foi uma percepção muito parecida com essa de agora, assim. Aquelas coisas que a gente costuma falar com relação à postura da crítica com relação aos filmes, assim, a separação às vezes do que você gosta pro que você vê, o que você assiste, e você percebe as qualidades daquilo. Eu tenho uma relação muito próxima disso com esse filme, assim. Não vou dizer que é um filme da carreira dela que eu revisito sempre, que eu tenho como um dos que eu mais gosto, que eu tenho mais, principalmente o período recente dela, que eu tenho um carinho maior, não é isso, mas é um filme que eu percebo as qualidades dele, assim, eu vejo uma obra que na maior parte do tempo é bem executada, assim. É, Não sei se, se a percepção você tenha parecido com essa. É curioso que Uma Longa Viagem é um filme que marca ali uma série de parcerias que a Nicole Kidman teve com Colin Firth Sim. naquela época, né? Tivemos Uma Longa Viagem, Antes de Dormir, e o outro, o que foi um pouquinho mais depois, O Mestre dos Gênios, né? Enfim, Eu acho que o que eu mais gosto dessa parceria deles talvez seja esse, assim. eu esqueci, cara, desses projetos, né, que foram feitos tão próximos um do outro, para mim é o que teve mais ressonância nesse sentido, né, de ter Sim. dois grandes atores ali dividindo a cena em projetos feitos tão próximos um do outro. Eu acabei me esquecendo de visitar a resenha que eu fiz do filme em texto na época que ele foi lançado. Mas eu acho um filme acima da média, e o que me chama muita atenção nele é a maneira como ele vê, ele apresenta uma perspectiva diferente do que estamos habituados em relação a traumas de guerra, né? Sim. Eu não quero dar muitos detalhes, né, em relação a qual vai ser a jornada, né, do protagonista, mas eu achei
até o original, embora seja bem improvável, né? Uhum. A, a jornada que o Eric Lomax, o protagonista interpretado pelo Colin Firth, atravessa aqui, que é desse sujeito que esteve ali inserido num contexto de Segunda Guerra Mundial e que já numa idade avançada ainda lida ali com uns traumas, e acho interessante a maneira como ele consegue encontrar a sua vingança, ao mesmo Sim. tempo também a sua paz. Eu lembro que esse foi um aspecto que me chamou bastante atenção neste filme quando eu assisti pela primeira vez. Sim. Aí E agora... não é aquela. Pode, pode... Não, Não, porque eu já não, ia pontuar. e ele não chega a esse ponto, não é ele não é uma chegada muito fácil, assim, é uma chegada conflituosa, assim, em muitos, não sei se isso vai ser spoiler, mas em muitos momentos do filme é um personagem que ele, em algum momento, ele é seduzido pela possibilidade de responder aquilo ali de forma igualmente belicosa, assim. Uhum. Mas a conclusão que ele chega é outra, assim. E não é uma conclusão que ele chega fácil, assim. Você percebe que é uma jornada mesmo que ele vai passando por momentos que ele recua e que ele é seduzido em diversos pontos a responder de uma forma talvez igual às pessoas que fizeram mal a ele, assim, em determinado ponto da vida dele, assim. Eu acho muito isso também, assim. Eu acho muito. Eu acho que o que eu gosto muito desse filme e da direção do. Acho que é Jonathan Triplitz, que eu nunca sei. Eu ouvi E- a pronúncia dele, é Jonathan Teplitsky. É, Muito... eu acho que ele equilibra muitas coisas, assim. São questões que a gente já viu em outras obras, mas ele oferece. Ele não cai no clichê. Ele não reduz a emoção fácil, ele não leva a história para um sensacionalismo, para uma exploração das cenas de violência. Quando existe a exibição das cenas de tortura, são coisas que são justificadas para onde a história quer levar o personagem, para o amadurecimento dele, assim. Eu acho de muito bom gosto, assim, não sei se seria o termo certo para definir isso, mas eu acho de muito bom gosto as escolhas que ele faz nesse filme, assim. Uhum. E me impressiona por ser um território que já foi explorado outras vezes, assim, e que ainda assim aqui tem alguma coisa, ele tem alguma coisa a dizer sobre isso, assim, ele tem alguma coisa a construir, a adicionar sobre essas temáticas, tipo tortura, a violência da guerra, o trauma, a questão do perdão, que depois o filme acaba se tornando algo nesse sentido, e como isso é redentor para. E ele me surpreende em vários pontos, assim. Ele me leva, ele inicia para mim como um lugar comum, mas ele vai a todo momento, até o fim, assim, me levando a lugares que eu não imaginava que ele pudesse me levar. Me fazer pensar naquela história de uma forma que eu talvez não imaginava que eu poderia pensar assim, sabe? É bem interessante mesmo. Uhum. Eu admito que eu passei a ter muito medo de revisões. Eu acho que é um medo empleado em relação a esse projeto que a gente está fazendo, porque, enfim, embora a gente tenha iniciado com Moulin Rouge, que eu assumi, né, que foi uma experiência totalmente nova, comparado com a primeira vez que eu assisti, e nova no sentido positivo, eu tive as frustrações, né, com essa distância do tempo em relação à Feiticeira, que quando eu assisti na minha adolescência, um filme doce, engraçado, e agora penso que ele não funciona. E na nossa última conversa falamos sobre Margot e o Casamento, e achei curioso como essa questão desagradável do filme foi... Eu acabei sentindo muito mais, né, vendo o filme com essa perspectiva de hoje. Aí não sei se porque a distância de tempo, né, em que assistimos Uma Longa Viagem com essa revisão não foi tão expressiva quanto a dos outros filmes que conversamos no Arquivos, né? Porque
a gente só está distante, talvez, de 7 anos, né, do lançamento do filme no Brasil, diante dessa revisão. Mas achei curioso como, embora eu não tenha lido a minha resenha, eu me recordo que as minhas opiniões em relação às qualidades e alguns defeitos do filme meio que persistem sendo os mesmos. Eu achei um ponto que eu achei bem interessante quando assisti o filme pela primeira vez é que também se sustentou nessa revisão foi o fato como a narrativa ela é bem organizada. Eu gosto muito dos minutos iniciais quando nós temos o, o encontro, né, do Eric Lomax com a personagem da Nicole Kidman, que é a Patty. Acho é uma interação que a gente consegue acreditar em relação ao encanto que um personagem acaba tendo pelo outro naquele encontro aleatório, né, em um trem. A gente consegue acreditar que são duas pessoas que se apaixonaram num primeiro encontro improvável. E eu lembro que na interação entre eles existe até a menção ao filme Desencanto, né, do David Lean, que tratava Sim, muito sobre também, né, dois eu desconhecidos achei. que acabam É se isso, conhecendo, né, pelo acaso e se apaixonam. isso na revisão. Assim, é um detalhe, uma coisa talvez boba, uma coisa meio de cinefilia, mas assim, isso foi uma das coisas na revisão que meio que meu olho brilhou na hora, porque eu não conhecia na época que eu assisti o Desencanto. Eu Uhum. já assisti depois, assim, então talvez na época eu não. Mas depois, fazendo essa revisão, já conhecendo o Desencanto, acho que isso também me chamou a atenção, assim. Uhum. E aí o encontro, assim, que de certa forma assume um prólogo que não é tão extenso, mas a gente acredita Né? na verdade desses personagens e desse encontro, desse amor que é construído entre eles. E aí logo depois já nos deparamos com o Eric Loman totalmente diferente, né? Uhum. Já num contexto do dia a dia em que ele é povoado por todos os traumas da guerra. E aí nós Sim. temos os flashbacks em que ele é interpretado é, pelo Jeremy Irvine, né? Jeremy Irving. E eu acho interessante como esses flashbacks são costurados, né, nessa narrativa do É, presente da história. eu Eu, gosto mais de. Diga. eu acho bem interessante que, embora não sejam flashbacks que nos fato consigam nos ambientar totalmente em relação a como se deu, né, a captura daqueles soldados em Singapura. Enfim, embora não sejam flashbacks que contextualizem tão bem assim aquele cenário de guerra que o Eric Lomax passa, acho interessante como ele não tem pressa, por exemplo, em construir as ações que fizeram o Eric Lomax ser punido pelos seus atos. Como eu apontei na sinopse, né? Ele é envolvido ali pela construção de um rádio que faz com que os soldados tenham notícias da guerra enquanto eles constroem aqueles trilhos, né? E acho interessante como o filme ele não tem pressa em, em acompanhar cada um dos passos que, enfim, né, levaram o Eric Lomax a ser penalizado pelos soldados japoneses. É. Não, eu concordo, eu gosto muito da estrutura da história, assim, como a história. E é, de novo, a coisa do fator surpresa, assim, mesmo em vários lugares comuns, assim, o recurso flashback, outros filmes já fizeram isso, assim, mas a maneira como ele é utilizado, na maneira como ele começa o filme, ele começa com o relacionamento dos dois, assim, para mostrar pra gente como aquela coisa do trauma do que ele viveu na guerra é um elemento que representa um entrave para aquela relação de alguma maneira ser o que ela tem que ser, assim, que você percebe que são eles se gostam, mas que existe alguma coisa ali que permite, que não faz aquilo ali avançar, né? E ele precisa superar isso. E aí a gente é apresentado ao que faz ele ser aquela figura que tem aquela coisa não só emocional, mas
aquela reação física ao que ele viveu no passado e como é que ele vai resolver aquilo ali. Eu gosto muito dessa estrutura, como você falou, assim. Eu confesso que foi uma sensação que eu tive na primeira vez que eu assisti, de novo, ela meio que persiste. Eu tenho um certo choque quando a história sai do Colin da Nicole e vai pro Jeremy Vine. Para mim é um choque ainda muito. É uma coisa muito brutal, assim, no filme, porque eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas se. Porque esse miolo aí do flashback é diferente, por exemplo, do flashback que a gente vê no final do longa, que eu acho que é muito mais bem resolvido, que é aquele momento em que ele intercala as cenas do Colin confrontando o algoz dele com as cenas do passado. Acho que é muito mais bem resolvido nesse momento do que talvez seja nesse miolo. Quando a gente acompanha durante muito tempo o jovem Eric, assim, e eu não sei se o Jeremy, ele tem, assim, essa bagagem para sustentar esse filme nesse período por tanto tempo, fazendo a gente esquecer o que a gente viu do que foi construído ali com o Colin e com a Nicole, assim. Eu confesso que nesse momento, apesar de todos os méritos que tem essa parte, acho que é uma produção muito caprichada. Eu gosto muito dessas cenas da construção da ferrovia. Eu gosto muito dos cenários que eles criam, assim, tanto da construção da ferrovia, quanto depois aquela coisa daquele lugar que o Eric foi torturado e tal. A gente vê que é uma produção caprichada, ali tem o dedo da Weinstein, né? Que ficou com o filme em determinado momento. Eu não sei o que foi que aconteceu, que eles largaram. Me dá a impressão de ser aquela produção que eles tentaram apostar ali Uhum, numa coisa temporada de prêmios, assim. Eu não sei o que foi que aconteceu depois de Toronto, porque o filme foi bem recebido lá, uhum. mas eu não sei se eles não perceberam, mesmo tendo uma boa recepção, eles acharam que talvez não tivesse tanto cacife assim para temporada de prêmios, o que eu não sei, eu discordo, assim, eu vejo tanta coisa é, meio barata no sentido de qualidade mesmo, que a gente vê na temporada de premiações, principalmente da Weinstein Company, que eu fiquei, né, por que que esse filme não foi adiante, sabe? Porque me parece que eles têm uma vontade ali, tem um investimento ali muito grande nesse sentido, né? Mas eu tenho uma certa dificuldade no momento em que a gente é apresentado esse Eric jovem, nesse período ali da construção das ferrovias, assim. A gente até percebe no Jeremy esse esforço de tentar fazer algo em conjunto ali com o Colin. Ele tenta emular um pouquinho o jeito de falar do Colin Firth, né? Uhum. Mas é isso, assim, eu gosto muito da estrutura, mas tem esse momento, esse miolinho ali que às vezes eu tenho uma. Eu não sei se funcionaria melhor ele fazendo intercalando aqueles momentos com o presente. Uhum. Porque uma vez que você se envolve com aquela relação daqueles dois personagens, você tem uma credibilidade muito grande no casal ali. Eu não sei se a gente compra tão. Consegue ficar tão investido ali na história só dele, assim. Uhum. Não sei se foi um estranhamento também que você teve, mas eu tive na primeira vista e tive na revisão um pouquinho. Um aspecto que eu lembro que me incomodou muito quando eu assisti o filme pela primeira vez e ele persiste é algo que eu preferia, que eu gostaria que ele trabalhasse melhor com o poder da sugestão, que é o quanto aquele quarto escuro impacta o Eric. Verdade. Uhum. Porque existe uma ênfase muito grande durante a narrativa deste filme em relação àquele ambiente em que o Uhum. Eric, jovem, passou 2 semanas sendo torturado e interrogado. E quando o filme relembra essa passagem, inclusive em uma cena imaginada com o Eric já, enfim, maduro, sendo carregado por soldados japoneses para esse ambiente, mil coisas passam pela sua cabeça sobre o que ele pode ter sofrido naquele ambiente ao ponto dele carregar todos os traumas já tão velho. E, e eu tenho um problema no filme que é justamente quando ele explora esse ambiente
e ele nos mostra, a partir desses flashbacks, o que se passou ali. E assim, embora o que seja mostrado seja realmente muito forte, e encenado com muita clareza, eu acredito que ainda assim o fato daquilo ser exibido, da tortura sendo exibida, meio que reduz a força do filme, de um elemento ali que Entendi. então estava sendo apenas sugerido. Uhum. E assim, você mencionou, né, sobre um certo incômodo em relação ao deslocamento que talvez exista entre o Eric jovem com o adulto. Eu não tenho essa estranheza, mas eu admito que nessa revisão algo que me chamou a atenção, e talvez para o aspecto negativo, seja em relação à idade dos personagens e também dos atores que os interpretam. Porque quando a gente tem os flashbacks, todos os jovens ali aparentam ter a mesma faixa de idade do Eric. E aí, quando a gente está nesse momento mais do presente, digamos assim, existe, né, os veteranos de guerra, muitos colegas que viveram também, né, naquela situação de captura do Eric, só que são atores muito mais velhos do que o próprio Colin Firth. É verdade. Então, eu tenho o próprio Stellan Skarsgård, eu acho que é um ator 10 anos mais velho do que o Colin Firth. Mas a gente tem uma visão também de outros veteranos que fazem encontros, acredito que No mensais, clube, né? exatamente. E são atores muito mais velhos do que o Colin Firth. Aí eu acho que isso me desliga um pouco em relação às conexões que o filme se esforça para apresentar entre aquele contexto da Segunda Guerra com a vida após essa tragédia histórica. É. E uma coisa que eu queria trazer também, eu até fiquei um pouco arrependido de ter combinado com você de falar sobre Uma Longa Viagem nesse momento, porque eu lembro que quando eu assisti ao filme eu fiquei curioso em relação ao livro do próprio Eric Lomax, que ele publicou em 1995. E depois que eu dei uma pausa para ler um pouco mais, né, sobre a história do verdadeiro Eric, eu percebi que o filme optou por várias licenças poéticas, Foi. no sentido de não apresentar o fato de que o Eric foi casado com uma outra mulher e que teve 2 filhos com ela antes de conhecer a Nossa, não Perry. sabia. O Eric Lomax, ele se casou logo depois da Segunda Guerra Mundial. Ele teve 2 filhos com essa mulher. Um Sim. terceiro morreu logo na gestação. E ele se divorciou dessa esposa que Ah, conheceu a Perry. eu E, não lembro de ter. Existe menção nisso no filme, porque eu me lembro dela. Tem um diálogo que eu acho que a Perry chega a mencionar que ela já foi casada uma vez, né? Ou já ou teve um relacionamento anterior. Não sei, ou ela cita algum relacionamento anterior que ela tem com o Eric. Mas eu não lembro dele citar um casamento anterior. Acho que eles acabaram excluindo mesmo por. eu até entendo É, sim. decisões que precisam ser tomadas para favorecer o filme. Ficaria um excesso de informação, assim. Além de lidar com a coisa do Eric e o casamento dele com a Perry, ele tem que lidar com outra relação, outros personagens que. Uhum. Aí, Eu entendo também. aí são. É que eu achei curioso trazer isso porque, de certa forma, mostra como talvez em relação à cronologia, à idade, talvez não tenha sido sempre um acerto em relação ao É, que foi tomado aqui para é fazer verdade. o roteiro do filme. Eu até ia trazer também que essa história, de certa forma, ela já foi contada logo depois da publicação do livro. A TV britânica fez uma espécie de documentário com intervenções de ficção que serve de um episódio para uma série chamada Prisoners in Time, e o John Hurt ele fez Hum,
Eric Lomax nessas tomadas de simulação, né, do que aconteceu com E ele. é não, uma história impressionante, né? É uma história muito forte, assim. Uhum. A história. Tanto o que aconteceu com ele durante a guerra, quando ele era jovem, quanto a resolução disso, a solução desse legado que ele teve desse período, como é que ele resolveu isso, como é que ele resolveu a coisa do trauma, como é que ele. É uma história muito forte, assim, muito. Que você imagina que em algum momento alguém queira ficcionalizar, porque a quantidade de reviravoltas, toda a jornada que ele empreende é muito impressionante. Inclusive qual que é o mesmo nome? O Nagase, Sim. ele, na ficção, no filme, ele é meio que descoberto por conta de uma matéria que foi vista em um jornal japonês, né? E o Uhum. personagem de Stellan Skarsgård, que tem lá a página do jornal e que apresenta o Eric. E na vida real, foi uma coincidência que aproximou o Eric, né, do Ah, boss. Ele disse que acho que estava procurando um livro sobre tradutores de japonês, e aí encontrou lá a foto do Nagase, falou, eu conheço esse sujeito, e aí foi que ele iniciou a sua itinerância em busca dele. Mas, Andrei, para a gente já ir para o final por conta do tempo, o que você acha que a Nicole Kidman pensa em retrospecto em relação a esse projeto? Você acha que é um filme que reverbera muito na memória dela? é até uma coisa que eu pontuo, assim, que eu pontuei em algum momento aqui, que era o lugar dela nesse projeto, assim. Porque ela é ela representa aqui, ela faz um tipo de personagem que às vezes me causa um certo incômodo em alguns filmes, que é essa coisa da esposa, da personagem, de uma personagem ser simplesmente construída em torno do fato dela ser esposa de alguém, né? E de não ter absolutamente nenhuma informação para nenhum conflito e nenhuma questão para além da vida privada dela, do matrimônio dela, né? Às vezes me traz um pouco essa sensação da Pet, mas assim, eu entendo muito pelo projeto, porque por ser um projeto que a questão central é a história do Eric, né? É uma personagem coadjuvante, Uhum, né? Eu acho que ficaria até num excesso se adicionassem questões da Pet no filme. E eu até compreendo como isso seja construído, como a Pet seja construída como essa personagem que conduz esse protagonista a uma redenção ali no finalzinho. uhum, É, mas me vem muito isso, de ser essa personagem. Acredito que por ser uma produção do Einstein a princípio, que ele tenha imaginado essas possibilidades para o filme numa temporada de prêmios, para chamar uma figura como a Nicole para interpretar essa personagem meio que como um chamariz, né? Porque a gente vê talvez outra atriz fazendo aquela personagem, talvez uma atriz até menos conhecida fazendo aquela personagem, né? Mas eu acho que ela faz bem essa mulher. Não sei se é algo que eu não vejo para além da época da promoção desse filme lá em Toronto, eu não vejo ser algo citado com frequência, mas eu acho um projeto decente, assim, dela nesse período, assim. uhum. É, não sei se, talvez, eu não sei como é que isso vai ser visto por ser um projeto que ela fez com o Colin e ser um colaborador frequente na carreira dela, eu não sei se pode ser algo que, entre esses projetos que ela fez com ele, seja eventualmente mais citado. É o que eu prefiro mais, assim. Uhum. É o que eu mais gosto. Eu não sei, eu preciso rever o Mestre dos Gênios, os Genius, né? Uhum. Em algum momento para ver o que é que eu penso dele. Eu gostei muito na época, mas eu acho que uma longa viagem talvez seja o mais bem resolvido,
o mais redondinho, assim, desses filmes. Não sei se é algo muito... Eu me lembro, na época... Falando demais aqui já. Eu me lembro, na época de Toronto, dela... de ter essa relação muito próxima com a Patty, né? Acho que, inclusive, das personagens do filme, era que participou mais ativamente da promoção do filme. Ela estava em Toronto. O Eric, na época, tinha morrido já, né? Uhum. É, ela estava em Toronto, ela falou da. Ela e a Nicole trocaram muitas coisas com os jornalistas falando de como é que foi a aproximação das duas. Foi uma figura que ela teve próxima, que teve, na época das filmagens, teve ali próxima, que deu muito feedback para Nicole, ajudou na composição da personagem. Uhum. Talvez nesse sentido de memórias, assim, talvez você tenha alguma. Ela tenha alguma lembrança disso, assim, não sei. É curioso como é um projeto de uma década em que tinha Nicole pegando vários papéis. Coadjuvantes. Não, eu mencionar papéis inspirados em mulheres que realmente existiram, porque teve Sim, a Perry de Uma Longa Viagem, ela teve também Boy Erasers, né? a mãe do Boy Eraser, do Lion também. E É, é uma personagem, digamos, limitada, mas que tem o seu potencial aproveitado durante toda a narrativa do filme, inclusive servindo até mesmo como os olhos do espectador até a metade ali da história, porque a gente realmente, sim. por conta justamente da sugestão, inclusive do que aconteceu com o Eric, a gente acaba se fisgando mais pela Perry, porque ela também está nessa investigação para saber o Uhum. que realmente aconteceu com ele. A gente já tem ali os flashbacks da guerra, mas a gente não sabe realmente o que foi definitivo É. para torná-lo esse homem tão perturbado. E é uma atuação que eu não sei se você sentia isso, mas eu não sinto que a Nicole tá presente em cena meio que com uma coisa protocolar. Eu tô fazendo aqui um filme mas meio que para dar suporte ao Colin. Ela tá ali para dar suporte ao personagem do Colin Firth, mas assim, você vê que não é uma coisa burocrática que ela faz. Quando toda a construção que ela faz da Perry, existe um investimento emocional. A personagem de fato sente e reage às coisas. Ela está presente em cena. Ela vive a dor de estar presenciando alguém que ela ama, está sofrendo e não saber o que fazer com aquilo ali, não se vê inativa, se vê sem poderes, sem possibilidades de oferecer algum tipo de ajuda para aquela pessoa e como aquilo ali bate nela, sabe? Eu acho que é uma atuação muito boa da Nicole no filme. Eu gosto muito das interações que existem da personagem com o É. do Stellan Skarsgård. Sim, também tem isso. E só para completar, era algo que eu queria trazer mais para o fim da conversa, se for dos irmãos Weinstein, porque o filme nos Estados Unidos foi distribuído pela Weinstein Company. Eu acredito que eles entraram no projeto mais ali em relação ao planejamento da carreira comercial. Acho que eles interferiram muito mais Ah, no projeto já pronto, para assim inseri-lo em Toronto e depois é, fazer o lançamento nos Estados Unidos. Mas foi bem isso que se apontou. É um filme que, de certa forma, apresentava ali um certo potencial. Ele tem uma história que chama atenção para premiações de cinema, mas eu até tomei nota aqui que em relação, né, ao lançamento dos Estados Unidos se deu em 11 de abril, que é uma data muito ativa. morto. É, e eles demoraram também para propagar o filme para várias salas. Ele teve um serviço Hum, limitado e quando ele finalmente foi ampliado para o seu número máximo de salas, que foi 600, ele já estava há 2 meses e meio sem é, exibição e aí se tornou esse fracasso comercial em hum, território americano. Tanto que ele teve um orçamento modesto de 18 milhões de dólares, mas nos Estados Unidos ele só faturou 4,4 milhões.
E aí ele se deu melhor nos territórios do Reino Unido e da Austrália. Aí ele fechou a carreira comercial com 24,1 milhões. Aí, bem isso, acho que ele foi abandonado em relação a qualquer estratégia ali para ter uma repercussão em relação a premiações americanas. Tanto que ele só foi lembrado mesmo pelas associações e premiações independentes da Austrália. Fora... Eu acho que eu acho que se, por exemplo, eles trabalhassem com a campanha para o Colin Firth, por exemplo, eu acho que a depender do montante de dinheiro que seria injetado nessa campanha, eu acho que seria uma atuação muito boa, assim. É uma coisa que eu vejo, em termos de qualidade, melhor do que muita gente que acaba sendo finalista na Award Season, assim. Eu acho que meio que escolhas, né? Preteriram com relação a outra obra, assim, sabe? Uhum. Mas eu vejo ali um investimento, uma vontade disso, assim. Uhum. E o filme consegue coisas muito mais honestas do que algumas abordagens sobre essa questão da guerra e tal, que a gente vê por aí chegar ali a finalista de Oscar, assim, sabe? Uhum. Acho que se ele tivesse a opulência e toda a pirotecnia daquele Hacksaw Ridge do Mel Gibson, talvez ele tivesse Ah, sim. uma repercussão melhor. É. Lele, mas é isso. Obrigado por participar dessa conversa sobre uma longa viagem. E quando esse vídeo entrar no ar, eu devo fazer lá pelo Instagram Vou fazer um sorteio, que eu tenho uma cópia a mais desse DVD. Aí. Aí participem. E também não posso deixar de convidá-los a se inscrever no canal do Vanderlei, que é o Chovendo Sapos, que vocês vão encontrar no quadro dele aqui o ícone para acessar ao canal. Vanderlei, Isso obrigado. aí, se inscreve. Obrigado, gente. Obrigado, Alex. Abraço. Até a próxima. Tchau.